Graça e paz, povo de Deus. Estamos começando o nosso primeiro podcast da comunidade Amigos de Cristo. Amém? E aqui que está conosco é o nosso pastor João. Vem, pastor João. Amém. Pode falar. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Também o nosso pastor José Beni. Amém. Glória a Deus. E o nosso obreiro Vlamir. Paz do Senhor. A todos. Glória a Deus. Aleluia. Pessoal, a gente vai começar um momento com Deus agora e colocar em primeiro lugar o Senhor Jesus Cristo nesse podcast, sabendo que Deus é em primeiro lugar e soberano sobre todas as coisas, principalmente sobre a nossa vida. Então, o pastor João começa essa oração. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua direção, o agir, o mover, o poder do Teu Espírito Santo, e o que falarmos aqui, ao chegar aos ouvidos daqueles que ouvirão isto, eles possam ser grandemente abençoados. Que o Senhor possa fazer a obra que o Senhor tem e quer fazer em cada coração, em cada vida. Assim nós já te pedimos e também já te agradecemos, porque cremos e grandes coisas o Senhor fará no nosso meio. Em nome de Jesus, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Assim seja. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Para você entender como funciona a dinâmica do podcast, a gente vai começar como se fosse uma rádio. Você sabe como é uma rádio? É bem legal. Primeiramente, a gente tem que entender que Deus é que está em todo o projeto e está nesse meio. E hoje, através do Espírito Santo, a gente traz um tema chamado salvação. E a leitura do texto bíblico vai ficar com o nosso obreiro Vlamir. O texto é Atos 16, 30 e 31. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou-se ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é-me necessário fazer para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Glória a Deus, aleluia. Legal entender que esse tema que a gente trouxe, salvação, é a base do crente. E eu quero primeiramente entender o que a gente sabe de salvação. Pastor Zé, o que o senhor entende de salvação? Para abrir aqui a nossa cabeça, a nossa mente, aquelas pessoas que estão em casa e não sabem, mas salvar, o que é salvação? Salvação é uma graça merecida, né? Algo que nós não merecemos, mas que Deus aprove a Ele na sua soberana graça, né? Seu amor, dispensar para nós, né? Para os habitantes da terra, pecadores, todos revoltados, né? Contra os mandamentos de Deus. Então Ele estendeu a sua verdade, a sua palavra, seu plano, né? Seu amor, dando seu unigênito, né? Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha um encontro com a eternidade, né? Com a vida eterna, que é a graça dele, né? O favor dele. Pastor João. O propósito de Deus sobre salvação é dar esse presente para nós. A salvação foi um presente de Deus, um favor imerecido. Efésios 8:2 vai dizer assim: que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. É Efésios 2:8 e 9. Então a salvação não é algo que nós alcançamos por mérito, por fazer, por ser. Não, a salvação é presente de Deus, dado por Deus em Cristo Jesus. João 3,16 segundo aos muitos teólogos,
é a mini Bíblia, né? É a compreensão quase total da palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todos aqueles que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. João 3,16. Este é o presente de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus que Ele nos dá. Não é algo que nós alcançamos por mérito, por fazer ou por ser. É graça, bondade e misericórdia de Deus. É difícil para a gente agora falar sobre salvação, né, Obreira? Agora ficou difícil. Já falaram tudo sobre a salvação. Agora eu pergunto para o senhor. Através da salvação em Cristo, desde lá até aqui, quanto tempo faz que o senhor é salvo? 20 anos. 20 anos. 20 anos de salvação. Antes disso, como era a sua vida? A minha vida, antes de ser salvo, existia momentos felizes. Eu vivi uma vida para o mundo, atrás das coisas mundanas. Não imaginava que um Deus a qual eu poderia ser salvo, mas um dia Ele me encontrou e tocou em mim, no meu coração, e me trouxe na presença dEle. E hoje eu sou muito, mas muito, muito agradecido às pessoas que oraram por mim, que creram que um dia eu seria salvo. E esse Cristo, esse Deus maravilhoso me encontrou e me tirou das trevas e me trouxe à luz. Então a salvação é muito importante na nossa vida. É a coisa mais importante que um crente possa ter, é a salvação. Nós vivemos num mundo conturbado, num mundo cheio de aflições, mas se estivermos salvos realmente, salvos de coração, de alma e de espírito, nós passaremos e conquistaremos um dia a salvação. E estaremos com Ele na glória, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o momento de salvação que eu entendo é o divisor de águas. É onde tem o antigo homem e o novo homem. Mas, perante isso, eu vejo que hoje a salvação está difícil até para o crente. Está difícil. Então, tem algumas perguntas aqui, base de todo crente, que é: para que ser salvo? Pastor Zé, para que ser salvo, Pastor Zé? Como já falamos aqui, né? A salvação é uma dádiva, né? E é o caminho de Deus, é a obra de Deus, é a vontade do Senhor sobre a nossa vida, né? Então, é algo que nós, até então, nos surpreendeu. Porque quando eu recebi Cristo na minha vida, né, quando Ele me aceitou, essa que é a realidade, as coisas tomaram um novo rumo, é uma nova vida, né? Como diz a palavra, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passam e tudo se faz novo, né? Então, colegas que nos cercavam diziam: esse já volta já, né? Volta com tudo. Então, mas nós estávamos dentro de uma segurança que não é uma segurança humana, não é uma segurança dada por sabedoria humana, por coisas terrenas, mas uma segurança do céu, né? Uma segurança de Deus na nossa vida, para podermos termos a certeza que iríamos caminhar agora, dali para frente, mas com essa novidade de vida prometida pela palavra, pelo Senhor dos exércitos, né? Aquele que tem domínio sobre todas as coisas, né? Como Ele domina o vento, domina o sol, domina a lua, estrela, o mar, né? Que não ultrapassa seu limite. Assim, o Senhor entrou na nossa vida, dominando, né? Nos dando graça para continuarmos caminhando, né? Até uma hora que se tiver tempo, não sei exatamente o tempo que teremos aqui. Pode ficar à vontade. Mas eu quero falar um pouco mais da salvação, do mérito da salvação dentro dessa igreja, né? Como aconteceu a salvação do pastor João
por exemplo, que já está quase completando 50 anos, né? Quando nós viemos por primeiro, conhecendo a graça 10 anos antes do que era, e ali, em oração, em clamor, em uma vida totalmente dedicada a Deus, para que Deus, era o Espírito que estava nos levando, o Espírito Santo, e ali ele foi completando a obra. Então a salvação é muito gratificante, é como o Ramir, né, falou aqui, né, muita gratidão, é uma coisa sobrenatural, né, sai do natural, a graça que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Então há quase 50 anos, este milagre adentrou na vida daquele que não conhecia, passou a conhecer e hoje está aqui como nosso pastor, né? Meu pastor, meu irmão, eu era pastor antes dele, agora nós estamos juntos aqui, ele como primeiro, eu como segundo, e estamos fazendo a obra de Deus com toda certeza, desde o primeiro dia que nós entramos na presença de Deus. Toda esta certeza que nós tínhamos lá, ela continua conosco, por quê? Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele será o mesmo. Então, é muito gratificante e é Deus, não depende de nós, né? Alguém olhou para nós e disse, você isso, você aquilo, sempre vai haver crítica, mas o importante é que se passar de 50 anos, né? Quem não está gostando daquilo que está fazendo, ele não vai perseverar 50 anos, né? Nós estamos aqui perseverando e Deus está aqui usando o pastor Douglas para que você seja alcançado por esta palavra. Então, mais uma vez, o Senhor Deus Todo-Poderoso está fazendo tudo para que você não se esquive da obra dele, não fuja da vontade do Senhor Todo-Poderoso, porque Ele é o que te ama, Ele é o que te ajuda, Ele é aquele que pode fazer tudo por você, como fez por mim e me deu satisfação. Eu posso negar o nome dele por medo, mas se eu negar o nome dele, a minha consciência vai pesar, porque eu sei que ele jamais negou a vontade dele, os bens dele, para fazer a obra dele em mim e em minha casa. Glória a Deus. Amém. Eu creio que a gente concorda em algo que existem dois caminhos: o céu e o inferno. Amém? Então, colocando nesse impasse, existe o céu e o inferno. A salvação é para nos livrar do inferno, pastor João? O próprio Senhor Jesus, ele nos ensina que há dois caminhos. E ele ensina várias coisas nesse sentido. Há duas portas, a porta estreita, a porta larga. E é um chamado de Deus para a gente, para todos. Quando Jesus morre na cruz, o versículo João 3,16 vai dizer que ele amou a humanidade. E Jesus, o significado da morte dele na cruz do Calvário, ele morre nem na terra e nem no céu, ele morre pendurado, entre meio, e com os braços abertos, significando que ele quer abraçar toda a humanidade. Ele veio não para um grupo tal, a igreja tal, ele veio para todos, ele abraçou a humanidade, o ser humano. Deus amou a humanidade, quando fala mundo é humanidade, de tal maneira que foi até a cruz do Calvário para morrer por nós. Então, ele ensina o caminho. Há um caminho para se chegar ao céu ou a Deus. E qual é esse caminho? A própria palavra dele diz, ele dizendo, eu sou, ele diz, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai aos céus ou ao Pai senão por ele. Quando você sai para uma viagem, se você não conhece o caminho, é difícil chegar. Hoje tem GPS, tem várias formas de ir, placas e tal. Mas quando Jesus diz isso, só existia ele.
como caminho, como alvo, como foco. Então hoje nós podemos dizer, ninguém pode ir ao céu se não passar pela cruz do Calvário, se não passar por Jesus, se não se arrepender dos seus erros da sua vida passada, porque a religião, querido, eu falo muito na igreja, a religião não salva ninguém. O fato das pessoas estar na igreja, indo e vindo, é bom, precisa, é obediência às coisas de Deus, mas o fato é que se nós estamos em Cristo, se alguém está em mim, é nova criatura, as coisas velhas passaram. E tanto a religião não tem poder para salvar, que Nicodemos era um religioso, era um homem muito sábio, ele era um dos grandes na igreja. Se fosse hoje, na época dele, ele era um pregador, um pastor, e com um alto escalão, ele seria um bispo além dos bispos. Um cara muito grande, muito inteligente, sábio. E ele vai ter com Jesus. E o que Jesus fala para ele? Jesus fala para ele, você tem que nascer de novo. Ele não entendeu nada. Depois você lê o texto lá, João 3,16, João 3, vai falar. Ele não entendeu nada. Ele falou, mas eu posso voltar no ventre da minha mãe? Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando da vida espiritual, nascer da água e do Espírito, da palavra de Jesus. Queridos, todos nós nascemos pecadores. E a Bíblia diz, não tem um justo na terra, nenhum sequer, todos pecaram. E nós estávamos incluídos, e estamos incluídos. Mas diz também que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por isso que o crente crê na salvação, porque crê em Jesus, porque crê no sangue, porque crê na vida, porque está no caminho, na verdade, e na vida que leva a Deus. Então, teria muitas coisas para falar sobre salvação. E a salvação não é algo que cai no colo de alguém, agora eu estou salvo. É uma vida. O apóstolo Paulo diz, eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Estuda um pouquinho a vida de Paulo, para ver como é fácil ser salvo, o que Paulo passou, o que Paulo viveu, e o que ele diz no fim, uma das últimas palavras dele é essa, segunda Timóteo 4:7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele guardou a fé, ele combateu, ele lutou, ele sofreu, ele padeceu pelo nome do Senhor, mas ele venceu até o último dia, e ele diz, eu sei que aquele que me chamou tem para mim e para todos aqueles que nele creem a coroa da vida eterna. Tem uma coroa para você, tem uma coroa para mim, tem uma coroa para todos que nele creem. Agora, só saber não é crer. Crer é viver, obedecer, estar na presença do Senhor todos os dias. Aquele que perseverar até o fim, diz a palavra, a promessa de Deus, esse será salvo. Vamos perseverar. O pastor Zé acabou de dizer aqui, quase 50 anos. É fácil. É gostoso vir na igreja. É gostoso conhecer um povo diferente. Mas permanecer, a hora que vem as lutas, a hora que vem as dificuldades, a hora que as coisas não dão certo, é confiar no Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, e nós estamos aqui perseverando em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Entrando no gancho que o pastor falou através da fé, e se é uma coisa contínua estar dentro da igreja para poder ser salvo, eu tenho um entendimento que toda vez que a gente está aqui, há uma renovação de forças. E a fé que a gente tem dentro da igreja, e ele tem que ser levado para dentro de casa e para dentro do nosso lar, a salvação vai contaminar dentro da igreja, dentro da casa, através que você está cheio da salvação, cheio da graça, cheio da misericórdia. Mas a pergunta é, se a gente for salvo, a gente consegue outras pessoas ser salvo através da nossa salvação? Que é assim, salvo tu e tua casa. E é onde esse texto que muitos não entendem. E eu quero que a gente tenha um entendimento mais amplo, que eu venho conversando com o pastor João e ele me deu uma abertura sincera sobre esse texto. A gente conversou agora há pouco ali,
sobre salvação. Se a pessoa que está salva, ela salva automaticamente a família dela. Muitos ensinamentos, muitos estudos, muita avaliação sobre isso, né? Que a gente quer saber, e a gente às vezes ouve tanta coisa. E se eu sou salvo, a minha família é salva porque eu sou salvo? Não. Como que a minha família pode ser salva pela minha causa? Não pode, de jeito nenhum. O Salvador se chama Jesus Cristo. Então, todos podem ser salvos, mas através dele. Eu posso orientar, mostrar, ensinar o caminho. Mas o caminho, como já foi dito aqui, sou eu. Não é a igreja, não é o ministério, é Jesus Cristo. Alguém diz assim: o salvo pode perder a salvação? Aquele que foi salvo, é salvo, pode perder a salvação? Isso ia ser minha próxima pergunta, pastor. Posso falar sobre isso? Porque engloba quase tudo. Há quem diga que o salvo não perde a salvação. Mas há quem diga que o salvo pode perder a salvação. Qual é a diferença? Dependendo do ponto de vista, né? Isso depende do ponto de vista. Um salvo perde a salvação? Eu, pelo ensinamento, pela orientação que eu tive e tenho, o salvo não perde a salvação. Como assim? Porque o salvo não sai do caminho do Senhor. O salvo não se desvia. O salvo pode até errar, pecar, fazer coisas erradas, mas ele volta ao Senhor. Ele conhece o Deus, o Pai, conhece o Jesus Cristo, conhece o Espírito Santo. O não salvo, o frequentador, vamos dizer, o religioso, quando o problema vem, se ele se desviar, ele não volta mais. Ele se perde porque o mundo abraça ele e ele dá ouvido às coisas do mundo, mas nós damos ouvido ao Espírito Santo. É o fato do filho pródigo. O filho pródigo era filho de Deus, que mostra a parábola do pai. Ele foi para o lamaçal, foi lá para o chiqueiro, perdeu tudo, gastou tudo, a herança dele, a fortuna dele, absolutamente. Mas quando ele estava lá no pior, que ninguém lhe ajudava, ninguém lhe dava nada, ele lembrou de quem? Do amigo, do irmão, do vizinho? Não, lembrou do pai. E quando ele volta arrependido, porque a salvação sem arrependimento não existe. Se nós não cremos que somos pecadores e que precisamos da graça de Deus, não tem salvação. Então, o salvo, ele volta. Aquele filho voltou porque ele lembrou do pai, ele conhecia o pai. Nós podemos errar, falhar, mas voltamos aos pés do Senhor e pedimos: Senhor, tem misericórdia. E querido, eu posso perdoar você, vocês podem me perdoar, mas e se Deus me perdoar? E se eu não estiver na presença de Deus? Então, como nós não podemos salvar ninguém, nós, se formos salvos, nós não saímos da presença de Deus. Há um paralelo na palavra de Deus, duas passagens, que mostram o salvo e o não salvo. Pedro pecou? Pedro errou? Pedro não traiu Jesus? Traiu. Pedro era salvo? Era. E por que ele traiu Jesus? Correu, fugiu, daqui a pouco ele voltou, Jesus chamou ele pediu perdão e foi aceito, e foi o homem que foi pregando a palavra, fazendo a obra de Deus. Agora, qual foi maior pecado, dele ou de Judas Iscariote? Quem pecou mais? Pecado é pecado, tanto faz. Você roubar 1 centavo ou 10 mil reais ou 1 milhão, pecado para Deus é pecado. Agora, em quem se achou arrependimento? Judas não se arrependeu. Ele até se amargurou, ele ficou triste, mas ele não teve direção do Espírito Santo para voltar para o Pai e falar: Pai, eu pequei, eu errei. Que o homem que tem o Espírito de Deus, ele sabe que ele erra, que ele peca, que ele falha, mas ele sabe que tem um advogado diante do Pai que se chama Jesus Cristo, e é ele que perdoa os nossos pecados e sara as nossas feridas. Então Pedro se arrependeu, chorou amargamente
e Jesus ouviu o clamor dele, voltou para a salvação. Ele poderia perder a salvação se ele não tivesse o entendimento, mas ele tinha o entendimento. Então, a pessoa que já é convertida de fato, por isso que os crentes passam luta, passam prova, passam situação difícil, mas ele está adorando e louvando a Deus. Paulo e Silas, presos, eles podiam desanimar, falar, não dá certo, não adianta, vou servir Deus desse jeito, olha aí, estou preso, foi chicoteado, espancado, na cadeia. Não reclamaram, não murmuraram. O que eles fizeram? Louvaram a Deus, adoraram a Deus, cantaram hinos, e Deus sobreveio lá e deu um grande terremoto e libertou ele. É o texto que lemos, onde até o carcereiro queria se matar, porque ele achou que os presos todos tinham fugido, porque abriu todas as cadeias, todas as grades, todas as celas foram abertas, por causa dos dois, estavam louvando e adorando a Deus. E quando ele vê que os presos poderiam ter fugido, ele tenta se matar. Paulo fala, não faça tal, estão todos aqui. E aí que ele faz essa pergunta, o que tenho que fazer para ser salvo? E aí eles dizem, crê no Senhor Jesus. Ele não fala, creia em mim, creia em Silas, creiam no Pedro. Não, porque muita gente crê em tanta coisa aqui, mas há uma só pessoa para a gente crer. Há um só caminho, há uma só verdade, há uma só vida que está em Cristo Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esta tua casa também é você, templo do Espírito Santo. Amém? Que Deus possa mostrar para nós o verdadeiro caminho, a verdadeira salvação. Eu acho que a questão de conduta, a gente entender que a salvação, ela é além de atos simples. É para você viver um cristianismo mais do que mostrado, e sim vivido. E a salvação, ela está sendo perdida, sabe como? Eu vejo uma humanidade focada em testemunhar uma coisa que não é. É ser salvo diante das pessoas e não ser salvo perante Cristo. Então, o que eu acho sobre perder a salvação é que a pessoa não foi salva ainda e acha que é salva. E isso acontece mais frequentemente do que a gente imagina. Por quê? Quando a gente tem a convicção, como já foi dito aqui várias vezes, que a gente sabe que é salvo e tem uma conduta de salvo, a gente permanece salvo. E aquelas pessoas que acham que é salvo e não é salvo. E eu tenho o conhecimento da minha vida que cada dia é uma superação, é um renovo. E quando a gente vê para a vida do Davi, a gente sabe que o Davi fez coisas difíceis de se entender de homem, mas compreensível de saber o que ele fez. Mas ele se arrependia, voltava aos pés do Senhor, falava com Deus. E eu quero saber agora de cada um dos senhores, principalmente do pastor Zé. Pastor Zé, me diga uma coisa, pastor Zé. Tem pessoas ainda que o senhor ora para ser salvo? Ah, sim, né? Certamente. Na nossa casa mesmo, né? Tem muitas pessoas que a gente está pedindo misericórdia de Deus, né? Para que aconteça e um dia essa pessoa também conte com essa graça. E através da misericórdia do Senhor, o senhor acha que um dia vai ser salvo essa pessoa? Nós não podemos desfalecer, né? Porque nós sabemos o Deus que nós servimos, né? Que Ele é grande, que Ele é misericordioso, né? E que no tempo oportuno nós temos que acreditar, confiar até o último momento nessa conversão, né? Por que eu estou perguntando isso para o senhor? Porque a gente percebe que o pastor Zé tem anos dentro da igreja, 50 anos, é isso? Quase 50 anos. Quase 50 anos. O senhor, pastor João, quase 40 anos, é isso? Até mais. O senhor tem quase 20 anos, isso. E mesmo assim, tem pessoas dentro do nosso lar que necessitam de salvação. E tem gente que se converteu agora, tem 1 ano, 2 anos e quer salvar toda a família. Não sabe que tem uma caminhada de consagração, de oração, colocar no altar do Senhor, para aquela pessoa ser tocada pelo Espírito Santo. Porque o crente, quando ele se converte, ele quer tudo para já.
Ele quer converter a mãe, quer converter o pai, quer converter o vizinho, quer converter todo mundo. E o tempo vai passando, que passa rápido, ele percebe que não converteu ninguém. E ele fica assim, mas e agora? E sabe uma coisa que eu aprendi? Aqui nessa igreja, eu tenho que olhar no espelho e orar mais por mim. Porque às vezes eu estou orando mais pelas pessoas ao meu redor e eu estou perdendo a minha salvação. Eu não estou se consagrando por mim, não estou orando por mim, não estou me colocando no altar do Senhor, mas pego todas as minhas forças e consigo orar pelas outras pessoas ao meu redor. Então a gente tem testemunhos aqui, 50 anos de igreja, e ainda tem pessoas da família que não se converteu. E pessoas ficam frustradas, realmente frustradas, por não ter essa atividade dentro do reino do Senhor em converter as pessoas bem rápido. Quando nós aceitamos, quando o Senhor nos aceitou, nós sentimos uma força tão grande, né, tão gloriosa na vida da gente, que nós às vezes até nos confundimos com o super-homem. A mulher, uma super-mulher, né? Então eu me lembro que Deus me deu certa vez uma palavra dizendo que nós não somos super-homem, né? Você mulher não é uma super-mulher, você jovem não é um super-jovem, mas nós temos um super-Deus, né? Então a realidade é essa, nós temos um Deus grande e naquela eloquência do poder de Deus na nossa vida, nós pensamos que não podemos pagar trem no peito, né? Podemos entrar num tiroteio que nada vai acontecer, pode acontecer o que acontecer, não vai ter perigo para nós. E a realidade não é bem por aí, né? Nós temos um Deus que nos instrui, que nos ensina, né? Que nos toma pela mão, que nos dirige, né? Mas tudo, ele nos leva a entender que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito dele. Então é o Espírito de Deus que tem que tomar frente para nós não sermos um crente malabarista com o poder de Deus, né? Ninguém pode fazer malabares com o poder de Deus. E hoje em dia, infelizmente, nós temos visto muito disso, né? Muitas coisas aí, pessoas fazendo um malabarismo e tentando pôr no poder de Deus, na verdade, aonde o poder de Deus não está, né? Onde não é a realidade mostrada e tentada passar para o povo, né? Porque o nosso Deus é um Deus que sempre foi humilde, né? Que sempre foi compassivo, que sempre teve um caminho de segurança e não de insegurança, não de dúvida, né? O nosso chamado, se o meu chamado fosse de dúvida, onde eu estaria uma hora dessa? Não iria acontecer esses 50 anos, mas como o chamado foi de graça, foi de segurança, então eu me senti amparado desde o começo, né? Desde o primeiro ano, dos primeiros minutos, até esses 50 anos, eu me sinto amparado pela poderosa mão do nosso Pai Celestial, porque Ele é o nosso livramento, é o nosso socorro. A salvação, ela é um caminho a seguir. Depois que eu me salvei, que eu encontrei Jesus, aí a gente vai descobrindo o porquê das coisas. Pessoas lá atrás já oravam por mim, já me indicavam aonde eu devia ir, o que eu devia fazer. Então aquilo, às vezes a gente acha que os nossos familiares, como nós estávamos falando, não vão alcançar a salvação, porque eu também tenho familiares que ainda estão, eu tenho clamado ao Senhor e eu sei que o tempo dele vai alcançá-los, mas só que eu sempre falo ao meu irmão, ao meu filho, eu falo, você tem que querer. Quando Jesus tocar em você, você tem que querer, porque ele não vai contra aquilo que você quer, ele te dá o livre-arbítrio. Então, o dia que você sentir a presença dele e se encaixar a tua fé com a presença do Senhor, você vai se converter. Você vai chegar aos pés do Senhor. Mas tudo tem seu tempo. Então eu vivo orando, eu clamo ao Senhor e eu sei que um dia vai chegar um momento e eles vão se converter, eles vão encontrar esse Deus maravilhoso a qual eu encontrei. E você também, ouvinte, que está nos ouvindo, que está nos vendo,
Creia que um dia, continue orando, clamando, que um dia você vai achar a salvação. A salvação é livre. Jesus morreu de braços abertos para mim e para você. Um dia você achará a salvação que você tanto pede. Glória a Deus. A salvação é tão importante na minha vida porque eu vejo realmente esse divisor de águas entre antigo homem e novo homem. Mas através da salvação eu percebi que não é só o céu. Porque a gente coloca assim, não, vou ser salvo para o céu. Existe um ponto muito importante para a gente observar aqui. A salvação, ela é uma consequência da fé que a gente tem em Cristo. E através dessa fé em Cristo, nossa vida começa a mudar aqui a partir da terra. A partir daqui. Para ter uma vida em Cristo e ser salvo em Cristo. Então, quando a gente tem essa vida na terra em saudosa bonança, na presença do Senhor, de Cristo Jesus, a gente se vê muito mais feliz. A pessoa salva, ela é muito mais feliz. Mas não é uma felicidade qualquer. É no meio da tribulação ter o entendimento que Cristo é por ele e mesmo ele passando por aquilo, ele continua sendo salvo. Então, quando a gente coloca, não, eu tenho uma salvação eterna, que é após a morte, que a gente coloca isso como salvação, a gente tem a compreensão que hoje a gente vive uma vida plena com Cristo. O salvo, ele tem uma felicidade que é diferente da felicidade do mundo. Sim. Posso ter certeza disso. Sim, porque se a gente definir aqui a salvação, a gente vai definir o quê? Minha vida é uma vida nova. Minha salvação começa quando eu me converto verdadeiramente e me coloco nos pés do Senhor. E isso começa aqui na terra e vai adiante perante Deus. E hoje eu tenho um entendimento que eu e você, quando a gente realmente coloca Cristo em primeiro lugar, a conduta das outras pessoas, ela muda com você. Então, o salvo hoje não é fácil viver em sociedade. Não é fácil. O salvo não é fácil viver em sociedade. Eu digo no trabalho, eu digo dentro de colégios, faculdade, dentro da vida familiar. Por isso esse atrito entre o que é santo, o que é separado, e aquele que não é. E hoje, para a gente ser salvo, a gente colocar em primeiro lugar Deus, para ser salvo e colocar Ele adiante, eu venho aprendendo muita coisa. E cada dia que passa, eu venho me colocando aos pés do Senhor, tendo atitude de salvo. E eu quero entender um pouco sobre o que vocês acham, somente do pastor João. Pastor João, o que o senhor acha hoje, tendo a sua vida salva em Cristo Jesus e colocando em primeiro lugar Cristo na sua vida, sempre Cristo, e quando vem pessoas até o Senhor dizendo que Cristo não está fazendo nada na vida dela? O senhor conseguiu compreender a pergunta? É quando as pessoas chegam até o Senhor e dizem assim, mas na minha vida não mudou nada. Eu me converti, estou na casa do Senhor, me batizei, mas não me sinto salvo. Olha, eu vou responder essa pergunta com um versículo só. A palavra de Deus vai dizer assim: se esperamos em Cristo somente para esta vida, somos os mais miseráveis de todo o mundo. Então, se as pessoas querem, e é o que muitos oferecem e estão buscando hoje, é Cristo para essa vida. É bens, é família toda abençoada. Se você é cristão, seu filho não é, a sua esposa não é uma guerra. Jesus tem texto que ele fala assim, no Sermão da Montanha. Vocês pensam que eu vim trazer paz? Eu vim trazer espada. Guerra, é filho contra pai, pai contra filho, nora, tem uma guerra. O mundo hoje é uma guerra. Hoje nós estamos no estudo aqui, eu falei algo que parece até que não tem nada a ver, mas é algo para a gente pensar. Até os animais, os insetos, todo ser vivente, ele tem uma batalha para viver, para sobreviver. Sim. Eu estava assistindo um programa na televisão lá, uma cobra, ela precisa correr atrás do peixe, atrás do animalzinho lá para ela comer, senão ela morre. E você e eu? E como que nós queremos a salvação em Cristo Jesus, que nunca falte nada? Não pode faltar um arroz, não pode faltar um salário, o patrão não pode mandar embora.
Você tem sido fiel a Deus? A questão é essa, que eu sou fiel a Deus. Por que eu creio na minha salvação? Primeiro por causa dele, e outra área que eu estou procurando fazer a minha parte. Sou perfeito? Não sou perfeito, sou pecador igual qualquer um. Posso dizer igual Paulo, dentro dos pecadores eu acho que eu sou o principal. Porque quem conhece mais, peca mais, erra mais. E quanto mais perto da verdade você chega, mais você vai ver que existe um monte de falha em você mesmo. Então nós precisamos abraçar o que Deus fez. O que Deus fez por você? Deus fala uma palavra assim: vinde a mim, todos, não alguns, todos, que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos acharei descanso para a sua vida. Você não vai ter mais problema, os seus problemas acabaram, traga suas contas, eu vou pagar. Não, Jesus falou: eu encontrarei descanso para a sua alma. Você já viu sua alma? Você vê sua alma? Você consegue entender o que é a sua alma? Nós não entendemos isso, tem coisas que nós não entendemos. Então Jesus falou: eu encontrarei descanso para a sua alma, para a sua eternidade. Deus está muito mais preocupado com a sua eternidade do que com o seu dia a dia, querido. Você quer carro, casa, fazenda, sítio, para quê? Quanto mais você tem, mais você gasta. E você quer trabalhar mais? Vai ganhar dinheiro onde para pagar tudo? Querido, é uma guerra. E as coisas de Deus, Deus é sábio, Deus é sabientíssimo, Deus é muito mais do que nós podemos imaginar. Então Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E é Ele que determinou, declarou e deixou a sua palavra para nós obedecermos ela. Se você quer Cristo para ser bem-aventurado aqui na terra, esqueça. Mas se você quiser ser um salvo em Cristo Jesus, para ir morar nas nações celestiais com Ele, então você está no caminho certo. O caminho é Jesus Cristo. Irmãos, existe um momento aqui de reflexão com o nosso obreiro Vlamir, e que ele vai iniciar agora em nome de Jesus Cristo. Eu fiz um texto para nós refletirmos. Esse texto eram 4h42 da manhã, eu estava elaborando esse texto. Então eu gostaria que vocês que estão nos assistindo participassem e realmente refletissem sobre aquilo que eu vou dizer. Jesus Cristo é o único caminho. Parece simples, mas muitas pessoas acreditam que existem outros caminhos, que levam a Deus ou outras formas de alcançarem a salvação. E este engano tem mantido as pessoas longe do Evangelho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. João 14:6. Acredite e entenda. Ser uma boa pessoa, fazer o bem, não é o suficiente para se obter a salvação. É preciso aceitar o Filho de Deus e ter a certeza que não existe outro caminho para a salvação. Meu caro amigo e irmão, não perca tempo em sua vida. Se Jesus lhe bater a porta, abra, deixe ele entrar. Ele é o único que pode te salvar. Glória a Deus. Esse momento de reflexão com o nosso obreiro Vlamir. Também gostaria de deixar aqui mais um testemunho, né, daquilo que Deus faz, do poder de Deus, como o pastor João disse aqui já pela segunda vez, né, disse lá na nossa sala de aula, agora aqui, sobre a lei da sobrevivência, né, o que tem que acontecer para que um tem que morrer para o outro sobreviver. E eu vi nessa tarde também, pela televisão, Deus
com o seu cuidado, né? Com a sua suprema fonte de poder em cuidar, em zelar, né? Ele diz no Salmo que os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. E hoje passou uma espécie de cabra montês, né, que fala, e ela vive numa região muito fria, onde é muitos graus abaixo de zero lá, e o vento chega a 160 quilômetros nas alturas daqueles montes lá, e a friagem é demais. Então eu vi, passando a reportagem, que quando começa a cair aquele gelo, o pelo dessa cabra encorpa de uma maneira que ela fica como se fosse um urso, né? Bem protegido, o pelo dela fica grande, extenso, né? Para proteger ela. E quando aquele gelo começa a derreter, a mesma forma que o gelo começa a derreter, o pelo que está ali começa a cair, porque senão ela vai morrer. Se ela não se cobrir de pelo na hora da neve, ela morre. E se ela não se desfazer daquele pelo, a hora que entra o calor, ela morre também. Então, aí eu louvei a Deus. Eu falei, Senhor, como o Senhor é poderoso, é cuidadoso e é absoluto na obra dele, né? A obra de Deus, você aí ouvinte, é só quem chega de coração, é só quem entrega o seu caminho ao Senhor e passa a confiar nele que vai ver o quanto ele é grande, o quanto ele é poderoso, né? Quando eu tive meu primeiro, tem muita coisa a se falar, né, sobre salvação, sobre encontro com Deus. Quando eu tive meu primeiro encontro com Deus, eu falei, não é possível uma coisa dessa. Já testemunhei aqui na igreja diversas vezes, né? Eu não acreditava naquilo que eu sabia que estava acontecendo comigo. Eu falei, Deus está aqui, Deus está comigo aqui, né? Então era algo para mim inacreditável, incabível dentro de mim, que um Deus tão grande, um Deus tão poderoso pudesse verdadeiramente, era o meu primeiro momento que eu estava sentindo, pudesse existir e estar ali comigo naquela hora em que eu pedi a Ele. Então, meu ouvinte, tudo isso é Deus fazendo por você, porque por mim Ele já fez e está fazendo. Por esses que estão aqui, Ele já fez. Por aqueles que conhecem, que não são poucos, né? É um exército grande de salvos, de lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ele já fez, mas Ele quer fazer por você. E a palavra diz que a mão dele não está encolhida para que nada possa fazer por você, mas sim está estendida para abençoar a sua vida. Então, acredite, tudo que nós temos falado aqui, as portas da igreja estão abertas para receber você, para você testemunhar pessoalmente, né? Podemos conversar pessoalmente o que aconteceu. Testemunho temos bastante, sinais, né? Sinais que sucederam na nossa caminhada aí no pouco tempo, 20 anos lá de mundo, né? E 50 anos aqui na presença de Deus. Mas tem sinais que foi marcas que acredito que Deus permitiu que aconteceu para que você pudesse ver. Às vezes a gente fala, nós bebíamos, né? Bebíamos de balde, não bebíamos de lavar a língua, não bebíamos bastante, né? E a pessoa fala, mas não parece, você bebia, eu não acredito, né? Então é difícil da pessoa acreditar. Então nós estamos aqui ainda, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, vivos, né? Atuando e pronto para testemunhar para você ao vivo, se você quiser, né? E comunidade evangélica, amigos de Cristo, estamos aqui, entendeu? Pareça para que possamos conversar, se assim for o desejo do teu coração. Deus abençoe. Quero, em nome de Jesus, agradecer a cada um de vocês que estão ouvindo, vão ouvir. Se você sentir no seu coração que isso é de Deus, eu creio que nós estamos aqui porque estamos falando do nome de Jesus, do poder de Deus, passa para alguém, né? Avise, fale com alguém, mande esta mensagem
para alguém, porque só Jesus pode fazer o que ele fez na minha, na vida do pastor Douglas, na vida do pastor Zé, na vida do nosso missionário, na vida de outro irmão que está aqui, do Johnny. Então, só Deus que pode mudar a vida, a nossa vida, como mudou. E não pense que foi fácil para nós. Para mim não foi fácil. Quantas vezes eu, no início, pensei e voltei para trás, achava que o mundão era melhor. E vou falar para você, prazeroso é o mundo, é prazeroso. Mas o resultado final é terrível. Então nós encontramos Cristo, um Salvador, Deus, que diz a palavra, no princípio era o Verbo, estava com Deus, mas ele habitou no nosso meio, se fez homem para morrer no meu lugar, no seu lugar. Então dê valor a isso. Procure isso, eu sei que não é fácil. Muitas pessoas que já vieram, já participaram aqui com a gente, teve o desejo de estar mais vezes, mas algo impede, é uma guerra, uma batalha espiritual que as pessoas não conseguem vir. Mas estou falando agora com você em nome de Jesus. Passa para alguém e venha você. Faça parte, não da igreja só, mas da vida com Cristo Jesus. Eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes e dizer a vocês que o único caminho na vida do homem é Jesus. Fora de Jesus não existe nada. E eu falo com a maior certeza, porque já estive fora. Hoje estou na presença de Deus. As tribulações às vezes me vêm, mas eu sei que não é o meu problema que é grande. Eu tenho um Deus maior que todos os meus problemas. Que você coloque no teu coração e venha participar conosco. Você será muito bem-vindo e você vai fazer parte da nossa comunidade evangélica Amigos de Cristo. Se torne um amigo nosso, mas principalmente amigo de Cristo. Uma boa noite. Meus amigos e irmãos, estamos aqui em agradecimento por esse momento maravilhoso, o nosso primeiro podcast em nome de Jesus Cristo. Eu creio que Deus vai continuar falando no teu coração, nessa obra, nesse início de obra. Agradeço a cada um aqui, nosso obreiro Vlamir, pastor José Beni, pastor João. E se você quer visitar a gente na rua Jamile Japur, em Nova Iguaçu, em Piracicaba, São Paulo, estamos aqui, de portas abertas, esperando você. E aí no final do vídeo aí vai ter nosso endereço, vai ter contatos, telefone, porque há pessoas que necessitam ouvir a voz de Deus verdadeiramente. Então, através desse telefone celular que vai ficar no final aí, pelo WhatsApp, pelo Instagram, você pode conversar com a gente, pode ficar à vontade, porque temos pessoas capacitadas espiritualmente, agradecidas assim a Deus por ser salva, e assim está sendo um canal de bênção na sua vida, para você também ser salvo, em nome de Jesus Cristo.